queridos alunos da plataforma Estou Preparado. Tudo bem? Professor Felipe Anilton, mais uma vez com vocês. E aí, encerrando essa nossa primeira aula, tá? Começando o nosso último bloco dessa primeira aula sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado de Alagoas, essa terra linda, essa terra maravilhosa que é Alagoas, tá? Que tem pontos turísticos excepcionais, tá? Uma terra onde você é muito bem recebido sempre, que tem praias belíssimas, tá? Então, vocês aí que estão focados para ajudar a manutenção da segurança pública desse lugar maravilhoso, vamos seguir firme e forte aqui nos nossos estudos, tá? Não deixa o lápis cair, não fica moscando não, presta atenção. Tá? A gente encerrou na nossa outra aula anterior com relação à composição dos círculos, seja os círculos hierárquicos para oficiais e os círculos hierárquicos para praças. E aí a gente encerrou falando sobre o círculo de cabos e soldados, e que vão ser compostos por pessoas, por cabos e por soldados. Então, como o próprio nome diz, não tem muito, nesse caso aqui não tem muito segredo. Tá? E tu tem, condições para frequência dos círculos. Frequentam os círculos de oficiais subalternos, o aspirante a oficial, excepcionalmente ou em reuniões sociais, o cadete e o aluno do CHO, tá certo? Que é o curso de fato que vai tentar formar essa questão dos oficiais. Frequentam o círculo dos subtenentes e sargentos, excepcionalmente ou em reuniões sociais, os alunos do curso de formação de sargentos, e frequentam o círculo de cabo e soldado, os alunos do curso de formação de cabos e soldados. Os aspirantes a oficial e os cadetes são denominados praças especiais. Os graus hierárquicos, inicial e final dos diversos quadros e qualificações são fixados separadamente, para cada caso em legislação específica. Sempre que o policial militar da reserva ou reformado fizer uso do posto ou da graduação, deve mencionar essa situação. E aí o artigo 12 vai dizer que a precedência entre os militares da ativa do mesmo grau hierárquico é assegurado pela antiguidade no posto ou graduação, ressalvados os casos de precedência funcional estabelecido em lei ou regulamento. No meio militar, antiguidade é posto, tá? Antiguidade faz lei, antiguidade assegura direitos. A pessoa que é mais antiga dentro do ambiente, é mais antiga dentro da corporação, ela tem prioridade para algumas situações, inclusive, por exemplo, para receber eventuais promoções por tempo. A antiguidade em cada posto ou graduação é contada a partir da data da publicação do ato da respectiva promoção, declaração, nomeação ou inclusão. A partir daquele momento em que é feita essa publicação, essa declaração, aí você começa a contar o teu tempo de antiguidade, você começa a contar o prazo para a antiguidade. Caso haja igualdade na antiguidade referida no caput deste artigo, a mesma será estabelecida através dos seguintes critérios. Primeiro, a promoção na mesma data. O mais antigo será aquele que era no posto ou graduação anterior, e assim sucessivamente, até que haja um desempate. O que isso quer dizer? Que se os dois forem promovidos no mesmo período, fizeram o mesmo curso de formação de oficial, o mesmo curso para sargento, foram promovidos no mesmo momento, qual vai ser a distinção, o desempate? Quando lá atrás eles entraram, quem entrou primeiro, por exemplo, na corporação? Quem está na corporação há mais tempo? Então, isso vai ajudar no desempate. A declaração, na mesma data, o mais antigo será aquele que obteve maior grau intelectual no final do curso, ou seja, quem obteve melhores notas no seu curso de formação. Isso também vai auxiliar nessa questão. A nomeação na mesma data, o mais antigo durante a realização do curso ou estágio de adaptação, será aquele que obteve maior grau no concurso público, e quando da sua efetivação será mais antigo aquele que concluir com maior grau. Inclusão da mesma data. O mais antigo será aquele que obteve maior grau no concurso de admissão. Promoção por conclusão
de curso de formação na mesma data. O mais antigo será aquele que obteve maior grau intelectual no final do curso. A antiguidade será estabelecida pelo ano em que o mesmo se encontra incursando. Tá? Lembra que a gente viu de cadete primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. A gente citou isso no nosso encontro anterior. Caso persista o empate na antiguidade, a mesma será definida através da data de nascimento, onde o mais idoso será o mais antigo. Em igualdade de posto ou graduação, os militares da ativa têm precedência sobre os da inatividade. O aluno do curso de habilitação oficial será equiparado hierarquicamente ao cadete do último ano. E aí lembra lá quando a gente falou do CHO, tá? Que é o curso de habilitação a oficial, mais uma sigla, tá? Mais uma siglazinha para vocês aí marcarem. A gente já tinha mencionado, aí fica registrado mais uma vez. O artigo 14, ele vai dizer que a precedência entre as praças especiais e as demais praças é assim regulada. Como vai regular essa questão da precedência? O aspirante a oficial é hierarquicamente superior a demais praças. O cadete é hierarquicamente superior ao subtenente. E aí, do cargo e da função, o capítulo que vai tratar sobre essa questão dos cargos ocupados, da função, etc. O cargo policial militar é aquele especificado nos quadros de organização da corporação. Os cargos militares serão providos com pessoal que satisfaça os requisitos de grau hierárquico e qualificação exigidas para seu desempenho. E o cargo de policial militar é considerado vago a partir das seguintes situações: na data da sua criação, na data da exoneração do titular, e como diz o termo do parágrafo único, considera-se também vago cujo ocupante tenha falecido a partir da data do falecimento, sido considerado extraviado ou desertor a partir da data do termo de deserção ou extravio. São funções militares o exercício dos cargos previstos nos quadros de organização e da corporação, tá? E aí são consideradas funções policiais militares ou de interesse policial militar, o exercício do cargo nos seguintes órgãos. Primeiro, em órgãos federais, relacionados com missões das forças auxiliares, na Casa Militar do Governador, nas assessorias militares e no gabinete do presidente da República ou do vice-presidente da República. E aí você vê que tem um grau de função maior, vai dar esse caráter maior. No estabelecimento de ensino das Forças Armadas ou de outra corporação militar no país ou no exterior, como instrutor ou aluno. No inciso 6, outras corporações militares, durante o período passado à disposição, em função de subdelegado de polícia e no DETRAN, em órgãos internacionais, quando em missão de paz. E o parágrafo 2º do referido artigo 18 vai nos dizer o seguinte: os militares nomeados ou designados para o exercício dos cargos previstos no parágrafo 1º deste artigo só poderão permanecer no máximo nesta situação por um período de 4 anos contínuos, ou não, exceto quando no exercício da chefia do gabinete ou da assessoria. E aí, ao término de cada período previsto no parágrafo 2º, ou seja, no período de 4 anos, o policial militar terá que retornar à corporação, onde aguardará no mínimo prazo de 2 anos para um novo afastamento. E o exercício por policial militar, no artigo 19, vai me acompanhando aí no material de vocês. O exercício por policial militar de cargo ou função, não especificado na legislação da corporação, será considerado de natureza civil, tá? E aí, no parágrafo único do artigo 19, o policial militar da ativa que aceitar cargo, função ou emprego público temporário, não eletivo, ainda que na administração indireta ou fundacional pública, ficará agregado ao respectivo quadro e somente poderá, enquanto permanecer nessa situação, ser promovido pelo critério de antiguidade, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para aquela modalidade da promoção e transferência para a reserva, sendo depois de 2 anos de afastamento contínuos ou não, transferido ex officio para a inatividade.
O provimento do cargo em caráter efetivo ou interino será efetuado por ato da autoridade competente, obedecendo os critérios de confiança e habilitação com que a legislação especificar. E aí o artigo 21 vai nos definir o seguinte critério: qualquer função que pela sua natureza, generalidade, peculiaridade, vulto ou duração não foi catalogada no quadro de organização da corporação, será cumprida como encargo, serviço ou comissão de atividade policial militar. Bem, no nosso próximo capítulo, tá certo? A gente vai tratar com relação a comando e subordinação. E aí são também dois pontos muito interessantes e muito importantes dentro da questão do Estatuto dos Militares. E aí começa no artigo 22 do nosso Estatuto dos Militares de Alagoas, quando ele diz que o comando é o exercício do cargo de chefia, que habilita a conduzir homens ou dirigir uma organização militar, policial militar. Então aí você já tem a definição do que é o comando. O comando está vinculado ao grau hierárquico e constitui uma prerrogativa impessoal, cujo exercício o policial militar se define e se caracteriza como chefe. Aplica-se a direção e a chefia de organização policial militar no que couber o estabelecido para o comando. E o comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Alagoas tem honras, regalias, direitos, deveres e prerrogativas de secretário de Estado, inclusive referendar atos administrativos. É uma função muito importante, a função de comandante-geral, tá? Então você vê que ele é incumbido, por exemplo, das prerrogativas de um secretário de Estado, que é um cargo de confiança, são braços direitos do governador, da governadora do Estado. Tá? Então o comandante-geral tem sim essa função, esse grau de magnitude nessa sua função. A subordinação não afeta de modo algum a dignidade pessoal e o decoro do policial militar, limitando-se exclusivamente à estrutura hierárquica da polícia militar. O oficial é preparado ao longo da carreira para o exercício do comando, da chefia e da direção da organização militares. Veja, desde que você entra na corporação, você é treinado gradativamente para ocupar funções de importância, porque o próprio plano de cargos e carreiras dos militares prevê, desculpa, faltou a palavrinha agora, como é que se diz? Prevê promoções por tempo, prevê promoções regularmente, tá? Após alguns anos no serviço. Então você pode vir ocupar um dia cargos elevadíssimos de oficiais, até quem sabe virar comandante geral. Então todo militar ele é preparado para ter essa questão do exercício de comando, para ocupar esse cargo de chefia, porque a qualquer momento ele pode ir subindo hierarquicamente e se vê em uma posição que vai ser necessário que ele comande muita gente, que ele seja comandante de um quartel, por exemplo, que ele comande um batalhão, enfim, tudo isso vai ser possível. É importante ele estar realmente dentro dessa situação, e aí a Polícia Militar ela tenta sim capacitar todo mundo para esse aspecto de chefia. Os subtenentes e sargentos são formados para auxiliar e complementar as atividades dos oficiais, quer no adestramento no emprego dos meios, quer na instrução, administração e no comando de frações de tropa. No comando de elementos subordinados, os subtenentes e sargentos deverão se impor pela lealdade, exemplo e capacidade técnico-profissional. É incumbência dos subtenentes e sargentos assegurar a observância minuciosa e ininterrupta das ordens, regras de serviço e normas operativas por parte das praças diretamente subordinadas, bem como a manutenção da coesão e da moral das mesmas em todas as circunstâncias. Ou seja, subtenentes, sargentos, eles precisam sim, eles fiscalizam a realização do trabalho das pessoas das praças.
dos cabos, dos soldados. Tá? Eles têm essa missão de fiscalizar, olhar e ver se realmente está sendo bem feito o trabalho, de cobrar essa situação. Os cabos e soldados são essencialmente elementos de execução. Tá? As praças especiais cabem a rigorosa observância das prescrições regulamentares que lhes são pertinentes, sendo-lhes exigida inteira dedicação ao estudo e aprendizado técnico profissional. Cabe ao policial militar a responsabilidade integral pelas decisões que tomar e pelas ordens que emitir e pelos atos que praticar. Isso é um ponto importante, você tem que ficar atento a isso, tá? O policial, no momento de ação, no momento de atuação, ele vai responder pelas ordens que ele emitir, pelos atos que ele praticar. Então, ó, eu sou um superior e eu mando um subalterno fazer um ato que viola a legislação. Então, eu vou responder por essa ordem, tá? Ou eu mesmo vir a praticar esse ato, eu vou responder. Como ele diz no parágrafo único do artigo 29, no cumprimento de ordens recebidas, o executante responde pelas omissões, erros e excessos que cometeu. Ou seja, nesse tipo de situação, todo mundo vai pagar, todo mundo vai responder pelos seus atos. Então é importante que, de fato, se esteja atento a esse aspecto, de que observe a que ordem você está passando e observe que ordem você está recebendo e está indo cumprir. Nesse caso, quando você chegar e ver, por exemplo, que a ordem ela é violação legal, ela viola a lei, você faz a recusa para que você também não venha a ter problemas. E aí não vai ser considerado insubordinação, não é considerado nada desse tipo nesse caso, porque a ordem nem deveria ter ocorrido. A ordem ela viola a legislação. Os direitos e prerrogativas, tá? Os direitos e prerrogativas dos militares são constituídos pelas honras, dignidade e distinção devida aos graus hierárquicos e cargos exercidos. São direitos e prerrogativas dos militares. Plenitude da patente dos oficiais com as prerrogativas, direitos e deveres e a elas inerentes na ativa e na atividade. Uso de títulos e designação hierárquica correspondente ao posto ou graduação. Uso dos uniformes, insígnias e distintivos da corporação, de forma privativa quando na ativa. Processo e julgamento pela Justiça Militar Estadual nos crimes militares definidos em lei. Aí você vê, olha, esse inciso 4º do artigo 30 é muito importante. Processo e julgamento pela Justiça Militar nos crimes militares definidos em lei. A hierarquia militar ela é tão séria que ela tem uma legislação própria, ela tem tribunais próprios, a Justiça Militar é uma corte própria e tem um Código Penal próprio, o Código Penal Militar. Então há crimes ali previstos, apenas ali previstos, que não compõem o Código Penal tradicional. Então nesse caso, ó, quando os crimes militares, naquilo que é crime definido como crime militar, a competência, a vara competente para proferir uma sentença, um julgamento, vai ser a Justiça Militar. Não é, por exemplo, uma vara-crime comum, não é qualquer outro tipo de situação, é a Justiça Militar. Ela goza de estabilidade, ela goza de estrutura hierárquica bem definida, ela goza de previsão constitucional, então ela tem todo um caráter legal por trás da Justiça Militar. Não é simplesmente criação, existe e é muito séria e tem toda a garantia constitucional por trás disso, tá? Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, tá certo? Nosso encontro. Gostaria de frisar que foi um prazer estar com vocês nessa nossa primeira missão. E aí, lembro vocês que realmente foquem também na questão, além de buscar a legislação, foquem também na questão da preparação física para o concurso militar, da Polícia Militar. Lembra que o concurso da polícia não é só a questão do conhecimento teórico, tem a prova prática e é importante você estar atento, tá? Além disso, acessem sempre a plataforma, vejam sempre vídeos, tem sempre material novo,
tá ok? E aí qualquer dúvida pode adicionar nas redes sociais, pode adicionar lá pelo Instagram, tá certo? Felipe Hamilton, pode procurar, pode adicionar, a gente sempre pode mandar mensagem diretamente, se identifica como aluno da plataforma, e aí a gente vai buscar solucionar suas dúvidas, fazer uma explicação diferenciada, tá certo? No mais, agradeço mais uma vez vocês, agradeço a presença de vocês, eu agradeço a oportunidade de trabalhar com vocês, tá certo? Desejo toda a sorte para vocês no concurso e a gente se vê na nossa próxima aula.